Como é bom nós estarmos adorando entre os verdadeiros adoradores, né? Como é bom nós estarmos nessa diversidade de ímpetos de adoração, e como isso é bom, como isso é maravilhoso. Deus é um Deus realmente que tem nos impressionado a cada dia. Também estou impressionado também com a maneira com que Ele harmoniosamente vem conduzindo os nossos estudos, né? Vem conduzindo de uma maneira tão maravilhosa, e a gente fica constrangido pelo grande amor de Deus, pelo seu carinho para com esse pequeno rebanho, vendo que Ele se preocupa com um bom alimento para o povo, para que não estejamos como meninos inconstantes, né, sendo levados por todo o vento de doutrina. E nós adoramos segundo aquilo que conhecemos. Esse é o princípio da adoração. Nós precisamos adorar aquele que nós conhecemos. O conhecimento de Deus é importante para que nós saibamos adorá-lo como convém, né? E é isso que me deixa feliz, porque Ele não nos deixou sem um rumo. Ele nos deu sua palavra. Vamos orar então mais uma vez, pedindo que essa palavra seja viva e eficaz em nossos corações, né? Para nos orientar, para que continuemos crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, e sejamos adoradores cada vez mais maduros do Senhor, né? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque já aprendemos tanto nessa manhã, pela Tua palavra, pelo ensino do catecismo, Senhor, te agradecemos. E agora também nessa santa expectativa de continuarmos aprendendo da Tua palavra, desde já também te agradecemos. Pedimos que o Teu Santo Espírito coopere conosco e nos esclareça cada vez mais a respeito de nossas dúvidas, que são tantas, diante de um Deus tão glorioso, tão grande, tão magnífico, cuja sabedoria é insondável. Teus princípios são profundos, e nós muitas vezes nos sentimos tão distantes, Senhor, de sermos adoradores dignos da Tua grandeza. Mas são esses que o Senhor tem chamado como verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Anuncia-nos, Senhor, a verdade aos nossos corações, que nós possamos retê-la, Senhor, em nossos corações. E a Tua palavra é a verdade, é a Tua palavra que vai nos orientar, nos guiar, para que nós possamos viver uma vida de adoração, não somente aqui quando cantamos, mas todos os instantes de nossas vidas, que sejamos verdadeiros adoradores, porque a Ti, Senhor, nós queremos dar toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade naquele estudo que a gente está fazendo sobre os absolutos e os relativos segundo as Escrituras. Vamos ver se existe mesmo esse tipo de coisa, não é? Estamos na segunda parte. Na primeira parte nós já vimos que nós aprendemos que temos duas armadilhas, não só duas, mas temos duas principais armadilhas que atrapalham o nosso processo de crescimento espiritual ou santificação. A primeira delas, a primeira armadilha é o antinomismo, ou seja, aqueles que imaginam, estou falando de crente, não é? Imagina que uma vez salvo pela graça, ele vive sem lei. Ele, uma vez foi salvo pela graça, ele não tem nenhuma regra a ser cumprida, é um povo sem lei. Não, nós não somos um povo sem lei. Essa é uma armadilha. A segunda armadilha é o legalismo. São aqueles que são movidos pela lei de uma maneira que eles estão ainda amarrados a detalhes que muitas vezes atrapalham, mais atrapalham do que ajudam a sua caminhada. Então são dois extremos que a gente precisa aprender com o amadurecimento cristão. Nós vamos aprendendo a lidar com essas duas coisas, que é o que nós vamos estudar nessa manhã. Como que eu tenho domínio sobre essas coisas, não é? Vimos em Romanos 8, de 1 a 5, que estudamos semana passada,
que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Vejam bem, em todos os casos há uma lei. Tanto o Espírito que habita no crente agora, ele nos livra através de uma lei, é a lei do Espírito, nos livrou de uma lei que nós não conseguiríamos praticar por causa da carne. Vimos que Paulo diz nesse trecho que a lei, na verdade, ela não é ruim. A lei de Deus não é ruim. O problema é a carne que, estando enferma, é incapaz de praticá-la na sua totalidade e perpetuamente ou constantemente, nós vez por outra, vamos errar. E uma vez errando, nós somos réu de juízo de toda a lei. Nós somos condenados passamos a ser condenados por toda a lei, mesmo que erremos somente um preceito. Então, somos livres do pecado e da natureza carnal para vivermos a lei de Deus. E a lei que praticamos, que atesta a nossa fé genuína, porque uma vez sendo crentes, temos a fé genuína em Cristo, sim, nós temos uma lei a ser praticada, e é a lei que nós chamamos de lei moral de Deus, que é contida no Decálogo e suas derivações do Decálogo. Existem outros trechos na revelação de Deus que a gente encontra detalhes sobre que Deus colocou, não só detalhes criados por homens, mas detalhes determinados por Deus quanto a esses 10 mandamentos. Ele deriva, ele diversifica, ele abre um pouco mais, Deus abre um pouco mais o leque, explicando mais em detalhes sobre a lei. Essa lei chamada de lei moral, essa é que nós devemos praticar, que atesta que nós somos de fato crentes. A lei moral é absoluta, universal e eterna. Vimos também na semana passada isso. E ela nos ensina seus absolutos. Quais são os absolutos que nós encontramos nas Escrituras? As Escrituras nos ensinam o que é moral, o que é imoral e o que é amoral, que nós chamamos também de adiáfora, que são situações indiferentes. Tanto faz se você praticar ou não, você não sofre condenação diante de Deus. São coisas que a gente pode dizer são lícitas, algumas coisas dela, em algumas circunstâncias são lícitas e convém, em outras situações são lícitas, mas não convém. Você pode escolher isso, tanto faz se você praticar ou não, né? Você não está sofrendo nenhum tipo de condenação, diferente daquilo que é moral. O que é moral? É aquilo que Deus exige do seu povo, são os frutos do Espírito, que nós podemos encontrar com mais detalhes em Gálatas, né? Gálatas 5 é o fruto do Espírito, onde Deus espera isso dos seus filhos, que nós sejamos santos e tenhamos frutos de santidade, né? E o que é imoral? Imoral é o pecado, é quando esses frutos do Espírito, ou a lei de Deus, mais focado na lei, não é, para ser mais exato, quando nós deixamos de obedecer a lei, o decálogo, aí nós pecamos também contra Deus, não é? E isso é imoral, tá bom? Portanto, nós vimos a semana passada, concluímos a semana passada que não somos um povo sem lei, nem somos um povo cheio de escrúpulos desnecessários e pesados. Nós entendemos que a lei nos traz um fardo totalmente possível de ser praticado, traz responsabilidade, e por causa do Espírito Santo em nós podemos praticar essa lei. Então somos um povo que tem sim uma lei a ser seguida, tem princípios, tem responsabilidades, porém nós não podemos agravar mais esse tipo de coisa, trazendo mais peso sobre nós em situações que Deus não colocou. Se Deus colocou na sua palavra, amém, nós temos que obedecer. Mas uma vez que Deus não colocou aquilo como um pecado, por exemplo, então a gente não precisa trazer mais fardos para cima de nós, ok? É isso que nós vimos semana passada. Aqui tem um pouco a ver também, só quero fazer um pouco mais, uma definição um pouco maior, os 4 estágios da vida do ser humano, né? Quais são os 4 estágios da vida do ser humano? Nós estudamos isso quando nós estudamos sobre
antropologia bíblica, né? Nós vimos que existem 4 estágios da vida humana. Por exemplo, o primeiro estágio, só Adão e Eva viveram, o estado de perfeição, lá no jardim, antes da queda. Antes da queda é o primeiro estágio da vida do homem, que nós não provamos isso. É um estado de perfeição. Segundo estágio é o estágio de queda. É o estágio onde o homem não tem mais condição alguma de escolher aquilo que é moralmente bom. Ele escolhe as coisas segundo a sua natureza, e aqui abrange um pouco mais naquilo que a gente entende sobre livre-arbítrio e livre agência. Livre-arbítrio nós não temos mais capacidade de escolher o que é bom. Nós temos livre agência, eu posso escolher o que eu quero conforme o meu coração carnal e pecaminoso. Eu posso escolher coisas, mas essas coisas estão dentro de um limite, conforme o meu coração, que infelizmente agora é pecaminoso. Então, nesse segundo estágio, todos nós nascemos nesse segundo estágio, é o estágio de queda. O terceiro estágio é o estágio de redenção, onde Cristo nos redime, Ele nos dá novamente o seu Espírito e nos capacita agora sim a vivermos de novo aquilo que é bom e moralmente bom, aquilo que é moral, segundo Deus, a vivermos a lei de Deus. Só que nesse terceiro estágio nós temos 2 naturezas em conflito, ok? Nesse segundo estágio que nós estamos todos vivendo, todo crente vive, o ímpio não, né? O ímpio está parado no estágio de queda, né? Mas nós crentes podemos viver para a glória de Deus, vivermos obedecendo os princípios de Deus, só que nós temos uma guerra dentro de nós, ainda não estamos no estágio completo. Aí sim, na glorificação, virá o 4º estágio do homem, do crente. Só o crente experimentará, óbvio, só o crente experimentará esse 4º estágio, que é um estágio de perfeição. Só que muitas vezes as pessoas erram e falam assim, igual Adão e Eva. Não, Adão e Eva poderiam escolher entre pecar e não. Na glória, nós não vamos ter mais como escolher pecar, porque não vai haver mais presença de pecado. Aí será aquilo que realmente podemos chamar de plena perfeição, onde não haverá mais a presença do pecado. Parece um pouquinho o que nós ouvimos na IBD? Parece, né? Então quer dizer que Deus está querendo falar conosco mesmo, né? É um assunto sério. Então é mais ou menos isso, ok? Então, nós estamos vivendo esse terceiro estágio, né? Terceiro estágio como cristãos, temos essa guerra dentro de nós. Então nós temos sim essa lei a ser seguida e somos plenamente capazes de obedecê-la, não por nós, mas pela força que o Espírito nos dá, ok? Agora nós vamos ampliar um pouco mais sobre isso. Lembram-se da lição que nós passamos semana passada, para vocês estudarem durante a semana? Agora nós vamos então responder algumas questões, né? A proposta era, nós teríamos que encontrar o ponto de junção entre 3 textos bíblicos, vocês se lembram? Né? O primeiro texto é 1 Coríntios 6,12. Vamos ler juntos aqui o que diz o enunciado desse texto. 1 Coríntios 6,12 está aqui no quadro. Vamos lá? Todos juntos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ok? Nós vamos trabalhar mais a fundo nessa segunda sentença dessa frase, ou desse versículo. A segunda sentença fala que todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, ok? O segundo texto proposto foi Romanos 6,14, vamos ler todos juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós vimos a semana passada, e nesse texto também, que nós somos livres do pecado e não para continuar pecando. Nós somos livres do poder do pecado para poder obedecer à lei de Deus. O pecado já não tem domínio sobre nós, ok? Terceiro texto, Romanos também, capítulo 6, versículo 16. Vamos ler?
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ok? Então, analisando esses 3 textos, alguém chuta aí o que a gente pode entender aqui, que existe uma ligação, uma junção entre eles, uma ideia que liga um com o outro. Alguém pode falar? Quer falar? Vocês que analisaram, né? O que vocês viram aí? Então, eu vou falar. Eu prometo, eu vou falar para o Pedro. Pedro, prometo que dessa vez não vou fazer nenhum exemplo usando o Rodrigo, tá bom? Eu prometo. Desculpa, irmãos, foi uma brincadeira sem graça semana passada, me perdoe. Perdoe, Rodrigo, também pelo meu excesso. Enfim, vamos lá. Ideia comum dos 3 textos. Qual é a ideia comum dos 3 textos? A ideia de domínio. Domínio, estar debaixo, servir como escravos, essa é a ideia. A ideia é essa de domínio, como eu falei para vocês, principalmente nesse primeiro texto de 1 Coríntios, na segunda sentença, Paulo diz que ele poderia, veja bem, vamos entender o texto. O texto não é que Paulo está falando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar sobre elas. Não. Os estudiosos entenderam que aqui, quando Paulo está falando contra o pecado da sensualidade, da imoralidade sexual, do adultério e da prostituição, Paulo está dizendo assim, veja bem, presta atenção. Paulo começa a dizer assim: vocês, coríntios, dizem, todas as coisas me são lícitas. Por quê? Porque eles viviam num ambiente de licenciosidade total, liberalismo, não tinha regras, não tinha nada. Então é tipo assim, vocês dizem isso, todas as coisas me são lícitas, porque já que Cristo me libertou pela graça, eu posso fazer de tudo. Só que aí Paulo responde, bom, vocês dizem que todas as coisas são lícitas, eu digo, nem todas convêm. Vocês, coríntios, dizem, todas as coisas me são lícitas. Eu, Paulo, digo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Entenderam? Paulo está respondendo ao pensamento da época, lá em Coríntio, ao contexto da igreja. Ele responde assim, ok? É verdade que, uma vez livres por Cristo, nós somos libertos de muitas coisas que nós antigamente achávamos que pode, não pode, ou não pode, né? Algumas coisas assim. Somos livres de muitas coisas desse tipo. Porém, ainda existem limites. É isso que nós vamos estudar, ok? Então a ideia é essa, é domínio. Vamos avançar então sobre a questão do domínio, também já entrando na área do domínio próprio. Domínio próprio é uma das características do Espírito Santo. Concordam comigo? Onde você encontra isso? Gálatas 5. Quando ele fala sobre o fruto do Espírito, um deles é domínio próprio. Ok, então o domínio próprio, como eu falei para vocês, só existe naqueles que estão no terceiro estágio como homem, não é isso? Que estão vivendo na graça de Deus, são cristãos e que têm o Espírito Santo. Somente estes têm domínio próprio, ok? Vamos entender assim. Vamos avançar então, primeiro analisando o que significa domínio nas Escrituras. Esses trechos que nós lemos, tanto 1 Coríntios 6, 12, como Romanos 6, 14, e a sua variante em Romanos 6,16, que fala de escravidão, quando fala ali que vocês não são mais servos, ou vocês não podem, não devem se entregar à obediência ao pecado, não se devem, porque aquele que você obedece ou se torna servo, você é escravo dele.
né? E ele torna-se um Senhor. Então, esses três termos, eles vêm de uma variante, principalmente o termo de 1 Coríntios 6,12 e Romanos 6,14. O termo lá original é kyrieuo, que é derivado de Kyrios. Domínio em grego, o termo é kyrieuo, e é derivado do termo Kyrios, que significa Senhor. Kyrios é Senhor. Jesus é Kyrios, é o nosso Kyrios. E também era usado para os Césares da época, né? Os reis, os imperadores da época em Roma, eles eram Kyrios. Por isso que todo mundo queria matar Jesus, ou não queriam matar os cristãos que adoravam outro rei, que os reis romanos eram tidos como deuses, né? Eles não queriam ter nenhum deus concorrente, então eles eram pesados contra aqueles que adoravam outros senhores, que não o Kyrios que ele era, né? O rei romano entendia assim. Então, significa que ter domínio sobre alguma coisa, ou ser dominado por alguma coisa, né? Ter domínio é alguém que é senhor. Ele possui aquilo, ele é dono daquilo, ok? Então, quando Paulo diz que eu não me deixarei que nenhuma dessas coisas sejam Kyrios na minha vida, sejam senhores da minha vida. Todas as coisas são lícitas, mas mesmo as coisas lícitas, eu não faço delas senhores meus, donos da minha vida. Eu não sou escravo dessas coisas. Significa que eu posso fazer como eu posso não fazer. Significa que eu posso comer como eu posso não comer. Significa que eu posso beber como eu posso não beber. Nenhuma dessas coisas vão me dominar como se fossem senhores. E uma vez sendo Senhor no nosso coração, Ele está diretamente competindo com o nosso Senhor, Jesus Cristo. Depois eu vou explicar mais alguns detalhes. Então, vimos nesses textos analisados que nem pecados e nem coisas lícitas que não são pecados devem ter domínio sobre o crente. Nós somos libertos por Cristo e vivemos sob a lei do Espírito e no poder do Espírito, para praticar, primeiro, sim, praticar absolutamente a lei de Deus. Sim, isso aqui não tem conversa, não tem negociação, e não tenho livre escolha nisso aqui. Eu não tenho a liberdade de dizer, eu não vou praticar a lei do decálogo, não vou praticar, não, eu não posso fazer isso. Se eu sou crente, eu devo praticar isso. Mas eu sou livre para praticar outras coisas ou não, que não estão contidas no decálogo, não são proibidas e nem exigidas por Deus. Eu tenho essa liberdade. Só que mesmo tendo essa liberdade, eu não vou fazer com que isso se torne novamente um senhor para mim, ou criando uma nova lei, em cima de coisas que são indiferentes. Lembram-se do termo? Adiáfora, ou amoral, aquilo que não é nem moral e nem imoral, é o que é amoral, é neutro, e essas coisas neutras, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu tenho esse direito e tenho esse poder, pelo Espírito Santo, ok? Então, o crente, estou falando de crente, ele tem domínio próprio para, primeiro, o crente tem domínio próprio para não ser dominado pelo pecado. Quando eu digo pecado, vejam bem, aqui eu estou falando da natureza caída, da nossa carne. A Bíblia trata da natureza caída, ou natureza terrena, como carne. Significa, não está falando do nosso corpo não é pecaminoso em si, tá? A carne, nesse sentido biológico, ele não é pecaminoso em si, mas a natureza, aquilo que ainda habita em mim, a velha natureza, o velho homem,
ainda habita em mim. É esse que o Espírito Santo me dá domínio próprio para que eu possa dominá-lo, dominar esse velho homem para não continuar na prática do pecado e para fazer as escolhas certas para a glória de Deus. Ok? E também o crente tem o domínio próprio para ser livre para praticar ou não os princípios absolutos das Escrituras. Quais são os princípios absolutos das Escrituras? Repetindo, o que é moral, eu sou capaz de praticar isso, né? O que é imoral ou é o pecado, eu sou capaz de não praticar isso. Agora eu sou de novo, porque eu sou crente e tenho o Espírito Santo em mim. Eu já sou livre do poder do pecado. Então ninguém pode dizer assim, como o Rodrigo mencionou na outra aula. Ninguém pode dizer assim, eu pequei, mas também, olha aquela vizinha, né? Ela anda seminua, né? Eu não consegui, né? Não deu assim, tem a santa paciência, né? Não, você pecou, é você que pecou, você tinha domínio sobre si, você tem o domínio próprio, você pode não ter usado, mas por isso que você pecou grave, porque você tinha poder para não pecar. Nós não temos aqui como transferir para outras pessoas, como estar relativizando, né? Eu pequei, mas também, né, eu não posso estar fazendo isso, tá? Então, nós temos esse poder, né, para praticar ou não o que é moral, o que é imoral, não praticar, obviamente, e o que é amoral, o neutro, eu posso escolher ou não, eu posso praticar ou não. Para mim, algumas coisas podem ser boas para eu praticar, mas eu não vou fazer disso uma regra geral para todos vocês. Talvez vocês não gostem desse tipo de coisa que eu gosto, tá? Eu sei, por exemplo, eu tenho um gosto, desculpa fazer o mesmo exemplo de sempre, né? Eu tenho um gosto muito grave por Coca-Cola, eu gosto muito de Coca-Cola, né? Mas eu não posso dizer para você que toda a igreja cristã em Campo Grande tem que tomar Coca, tem que tomar Coca-Cola. Quem não toma Coca-Cola, bom sujeito não é. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer disso uma regra, né? Uma lei. Está dentro do que é amoral, eu posso querer como não, você não gosta de coca, não sei porquê, mas tudo bem, você tem direito, né? Vamos lá, continuando então, o domínio próprio, então, é um dos frutos espirituais mais importantes que expressa a maturidade como cristão. O domínio próprio é um dos frutos, veja bem, se você for analisar a maioria dos outros frutos, ou se não todos os outros frutos, se assim a gente pode chamar, você vai ver mais relacionado ao relacionamento interpessoal, amar, ser bom, né? A alegria tudo bem, né? Também é pessoal, né? Mas o domínio próprio ele é praticamente pessoal, embora quando você tem domínio próprio, muitas pessoas serão beneficiadas também por causa do domínio próprio, né? Mas ele é um dos frutos do Espírito, que ele é pessoal, é uma coisa que nós estamos praticando, às vezes as pessoas não vão ver, mas é uma coisa que eu preciso pedir para o Senhor. As pessoas às vezes falam assim, né? Muitas vezes a gente aprendeu no passado também, analisando melhor, a gente fica até em dúvida se está correto. Eu não posso pedir só o domínio próprio, eu tenho que pedir o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo vem tudo junto. Mas pensa bem, vamos supor, eu vou fazer um exemplo aqui. Meu pai sofreu um acidente e ele foi multifraturado, né? É isso aí, multifraturado, ele tinha muitas fraturas. Algumas delas eram piores do que as outras, né? Então, algumas foram tratadas primeiro, e foi sarando, e ele precisava tomar um remédio específico já para pior, né? Continuou tomando aquela. Eu quero dizer com isso o seguinte, às vezes você detecta uma área que está te afetando mais, que você percebe que você precisa mais, né, de um domínio próprio naquela área, ou de uma ajuda do Espírito Santo naquela área específica,
Por exemplo, às vezes da alegria. Às vezes você é uma pessoa que não foi criada num ambiente de muita alegria, sempre foi maltratado pelos pais, nunca foi um ambiente gostoso, livre, onde você tinha toda a liberdade como criança, como adolescente, e às vezes você traz traumas do passado e você precisa de algo especial no sentido de se alegrar com coisas, não ser tão sério assim com a vida, né? Às vezes a gente é tão sério com a vida, tão amarrado, tão Marta, né? Desculpa usar Marta como exemplo, mas porque às vezes ela quer só ficar na prática de coisas, responsabilidade, não tira um tempo para relaxar, né? Então, às vezes a gente precisa da alegria, e pode pedir para Deus: Senhor, me dê mais alegria. Não tem problema nenhum você pedir. Hoje eu vejo assim, você não precisa chegar no Espírito Santo e falar: Senhor, eu preciso de Ti novamente, todinho. Não, às vezes alguma área você já está vencendo algumas coisas, em outras ainda não. Então você peça para Deus conforme aquilo que Deus for te mostrando. E especialmente, peça para Deus domínio próprio. É uma coisa que nós precisamos constantemente estar lutando. Por quê? Porque você tem duas naturezas dentro de você, guerreando dentro de você. O Espírito te dá domínio próprio para você vencer a natureza caída que está dentro de você. É você que vai lutar contra ela, conscientemente. Não é uma coisa assim, uma coisa sobrenatural, vai acontecer num passe de mágicas. Não, é conscientemente. Você vai detectar, um dia você tem que tomar uma decisão, você se atropela com aquilo, faz uma coisa errada, feia, muito ruim, afeta pessoas, e você vai perceber: Senhor, como eu preciso de maturidade, como eu preciso de domínio próprio nessa área, Senhor, me dê domínio próprio. Então você vai conscientemente. Veja, o Espírito Santo, ele não age de uma forma assim que você não tenha percepção do que ele está fazendo na tua vida. A nossa vida como crente é racional. Nós pensamos. O Dr. Augusto Nicodemos tem uma frase sobre isso. Parece que ele fala que quando nós nos tornamos crentes, Deus nos livrou do pecado, né? Não da inteligência, uma coisa assim, né? Como é que é? Não entendi, como é que é? Isso, quando nós somos salvos, Deus nos livrou do pecado, não da inteligência, né? Ele continuou dando inteligência para a gente pensar e nos livrar daquilo que é mal. Então, o domínio próprio que está em nós é o que vai nos trazer essa maturidade. E também, o domínio próprio é um discernimento, capacidade ou sabedoria, né? E consequentemente, junto com essa sabedoria, que é o discernimento, é a capacidade de decidir e agir pelos princípios das Escrituras. Veja, o domínio próprio nos faz refrear, pensar, sermos inteligentes, sermos, como é que eu posso dizer assim? Termos luz, para poder entender se aquele caminho que eu estou querendo seguir, eu tenho dois caminhos, aliás, a seguir. Um não vai dar certo, porque eu sei que é quebrar princípios. O outro é o caminho correto, então eu tenho capacidade de escolher o certo. Eu tenho essa capacidade. O domínio próprio me dá essa capacidade. Tá? Então é isso que o Espírito, o domínio próprio, faz no crente. E o crente pode então decidir pela situação. Agora nós vamos entrar numa outra área, abrindo um pouquinho mais o leque dentro disso, que pode escolher ou não, né? Conforme a situação, se convém ou não convém. Lembra-se da primeira, voltando um pouquinho aqui, da primeira sentença, lá de, aqui ó, opa, qual a primeira sentença aqui agora? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso agora. A gente vai entender o seguinte. Vamos ver aqui, aqui. O que é situacional ou circunstancial? Vamos aprender na prática, vamos aprender dando exemplos. Dentro de uma situação, de uma circunstância, alguma coisa que pode ser pecado ou não, dependendo da circunstância, ok? Então vamos lá. Beber vinho é lícito? Claro que é. A Bíblia proíbe beber vinho? Ela não proíbe. Então é lícito. E quando ela não convém? Quando ela se torna embriaguez.
que é vício? Quando aquilo domina você. Lembram-se do Kyrios? O vício é um domínio de alguma coisa sobre a sua vida que se coloca no lugar de, pode falar, do Senhor, né? Se coloca no lugar do Senhor e te domina. Uma vez que tornou-se um vício ou embriaguez, ela é pecado. Então, você tendo domínio, sabendo que você tem limites, ou você toma pouco e determine um limite, ou você nem passa perto. A escolha é sua. Tá? Isso você vai fazer uma regra para você. Tá bom? Outra coisa, riquezas. Ser rico é pecado? Não. Salomão foi um homem mais rico da sua época. E nem por isso ele pecou, porque quem deu riqueza para ele é Deus, foi Deus. Né? Mas a avareza é pecado. É quando o dinheiro ou a riqueza passa a ser o seu senhor. É vício. É uma coisa que você se deixou dominar por aquilo. Você não consegue mais depender de Deus. Você começa a depender do dinheiro, das riquezas, das suas posses. Ok? É uma circunstância. Outra coisa, o sexo. Deus criou o sexo? Você acha que Deus criou o sexo, gente? Um Deus santo criou o sexo? Criou. Glória a Deus por ter criado o sexo. Não é pecado. O sexo não é pecado. Porém, quando ele torna-se prostituição, aqui também é o adultério também, não é? Masturbação, pornografia, o vício de ver pornografia, todos isso são vícios, são coisas que te dominam, porque você sabe que é pecado, mas você se entrega àquilo. Uma vez que você se entrega àquilo, mesmo, principalmente sendo crente, você está deixando Deus de lado e falando assim: o sexo é o meu Deus. Eu me entrego a Ele, eu me rendo, eu me coloco como servo dEle, como escravo dEle. Então isso é pecado, ok? A circunstância de pecado. Os jogos, você pode substituir por lazer também, não é? Os jogos, é pecado você jogar cartas? Dominó, cacheta, estou baixando o nível aqui, desculpa. Futebol, não é pecado você jogar, por entretenimento, né, por lazer, não é pecado, irmãos. Preste bem atenção, não é pecado. Se você vê alguém jogando cartas, lá na casa do irmão, normal. Agora, se ele fazendo isso aqui, apostas, ele começa a apostar dinheiro, tornou-se um vício. E o vício também, em todas essas circunstâncias, tem outras, tá? Eu peguei só essas 4 para a gente fazer mais ou menos um estudo aqui, para a gente entender um pouquinho. Tem outra, a comida não é pecado, mas quando você passa do limite, você peca. A gula, todo mundo fala de prostituição, né, coisas parecem mais sérias, né? Mas e a gula? Ninguém fala da gula. É lógico, como nós vimos nessa manhã, alguns têm graus de hediondez maior, é isso, posso falar isso, né? Mas a gula também é pecado, né? Se você passa dos limites, enfim, tá? O vício, quero falar um pouco sobre o vício. Os vícios são pecaminosos porque fazem com que as pessoas fiquem dependentes ou dominadas por algo, fazendo disso um senhor, um Kyrios sobre essas pessoas. O vício também é quando você não consegue parar de beber Coca-Cola. Um exemplo. Não tem nada demais tomar Coca-Cola. Já estão olhando torto para mim. Né? Por quê? Porque se você não consegue passar sem aquilo, você é capaz de brigar com alguém por causa de uma Coca-Cola. Estou fazendo um exemplo tão tolo, né? Se você briga, você não consegue passar sem um dia sem tomar um gole, um trago, né?
Então você está dominado, irmãos, né? Nós estamos sujeitos a isso. Passa a ser um senhor da minha vida, né? E tem outras coisas, veja bem, limpar a casa, por exemplo, né? É uma coisa tão boa, mas se aquilo vira um vício, que você tem a casa como seu Deus, falando mais para as donas de casa, né? Ou o trabalho como um Deus para você, como aquilo mais importante, além de Cristo, acima de Cristo, é pecado. Você coloca o seu filhinho, sua filhinha, acima de Deus na sua vida, é pecado. E assim vai, um monte de estudos. Você estuda, nunca está bom, sempre quer mais, você não tem limites para parar de estudar. É pecado. Você está deixando se dominar por aquilo, e aquilo está sendo um senhor na sua vida. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E também tem situações, circunstâncias, não é? Alguém poderia citar, eu estou fazendo meio que EBD também aqui hoje, né? Aí você pode completar também, tá bom? Tem mais alguma outra que dá para colocar aqui, que você entende também, circunstancialmente, que pode ser pecado, em algumas circunstâncias não? Trabalho, exatamente. Celular, quem falou aí? Gilmar falou? É o Gilmar, né? Conheci pela voz, hein? Você pensa que o pastor não conhece a voz da ovelha? Estou invertendo agora. Olha, o celular, gente, como é perigoso. Irmãos, é uma coisa que nós precisamos muito do domínio próprio, viu? Eu sou um deles, sou o primeiro. Eu preciso muito do domínio próprio, né? Então, são coisas assim que são... Não é pecado ter um celular. E se eu tenho esse problema com o celular, talvez, eu determine uma regra para mim. Eu não vou ter celular. Posso fazer essa regra para mim? Posso, né? Posso jogar essa regra para vocês? Não posso. Vocês não têm o problema que eu tenho. Eu tenho um vício numa área. Vocês não têm, não é? Graças a Deus. Então você domina aquilo, tudo bem. Fica tranquilo. Muito bem. Então, avançando para o final, eu quero de novo fazer aquela comparaçãozinha, né? Lá, lembram-se aquele diálogo lá no jardim do Éden, entre Deus e o homem, né? Vamos trazer mais alguns exemplos aqui. Olha aqui, que jardim que deu frutos maravilhosos. Olha quanta comida na bandeja, né? Então, você analisando isso, a pergunta continua sendo a mesma. Posso comer de todas as árvores? Posso comer de todas as árvores? Isso, Mateus. Eu gosto do Mateus porque ele fala mesmo, é convicto. Até ele sabe, olha lá, está com a Bíblia dele aberta na página. Pensa um cara que acompanha a pregação. Então a bandeja está lá, ok? A resposta: posso comer de todas as árvores? Comerás de toda árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Pronto. Segunda pergunta que Adão está fazendo para Deus: de qual árvore permitida eu comerei, ó Deus? Qual árvore que eu vou comer? Das árvores permitidas. Deus vai falar assim: uai, de qualquer uma, da que você quiser. Se é permitido, é permitido. Escolha você. Você tem a livre agência, ou o livre-arbítrio, nesse caso aqui, né? Deus deu, não seria o livre-arbítrio, né? Um arbítrio limitado dentro do que é permitido. Então você tem a escolha livre aqui, Adão, tanto faz. Eu dei um exemplinho semana passada, mas ele faz essa pergunta no final do dia, está quase na hora de ir para a cama, quase na hora de dormir. Adão tem problema estomacal, ele não tem uma boa digestão, então ele não vai comer uma frutinha tipo melancia na hora de dormir. Mas é um problema dele, né? Então ele sabendo disso, questão dele, é uma prerrogativa dele, é uma questão dele, pessoal. Eu tenho problema na minha barriga, e quando eu como muita coisa à noite, tipo uma pequena melancia, eu vou passar mal. Então eu não vou comer melancia, eu vou comer uma uva só.
uma pera. Beleza, vou para a cama, não vou passar mal. Quem fez a escolha? Adão fez a escolha, com toda a liberdade dentro da sua pessoa, do seu problema pessoal, né, do que ele tem no seu coração. Terceira pergunta que eu agreguei. Adão chega assim e diz: eu posso decidir pelos outros o que comer? Por exemplo, Eva chega no final do dia junto com Adão, e Adão, ele vê que ele não pode comer melancia, ele decide comer uma pequena pera. E ele chega em Eva e fala: olha, hoje nós vamos comer pera. Mas a Eva fala assim: olha, eu quero comer melancia. Não, está decidido. Eu decidi que nós vamos comer pera. Mas ela não tem a livre escolha também? Ela não tem problema de estômago, que nem Adão. Ela não tem problema quando vai dormir, quando come coisas pesadas. Então ela pode escolher, não é? Então a resposta é: de maneira nenhuma. Todos são livres agentes, todos têm a livre escolha, todos podem decidir: eu vou comer tal coisa. Eva não vai, porque ela escolhe o que ela quiser, ela tem esse direito, ok? E eu não posso então fazer disso uma regra, impondo em cima dos outros, porque é uma regra minha. Sendo uma regra minha, eu não posso fazer disso uma lei. Por isso, voltando tudo que nós estudamos, o decálogo é absoluto. Deus deu leis absolutas, porém, Ele deu algumas liberdades. Fora do decálogo, tem muitas liberdades, né? Tem muitas liberdades. Então a gente precisa entender isso. Esse é o objetivo. E fica aqui também a lição para a próxima semana. Vejam que não esgotou ainda, né, o assunto. Agora nós vamos trabalhar, e eu quero que você anote essa tarefa aí para você estudar durante a semana. Quero que você anote aí então, ou que quiser tirar foto, ou depois a gente manda no grupo, né, como fizemos semana passada, esse slide para você pegar lá e estudar. Qual é a tarefa proposta? Analise os textos abaixo e encontre o contraponto. Contraponto, quem sabe música aqui, sabe o que eu quero dizer. Contraponto seria a harmonia. O que seria o contraponto na música? Nós estamos usando o mesmo referencial da música. Por exemplo, existe a primeira voz, existe uma segunda voz, que elas são diferentes uma da outra. Elas se contrapõem, mas elas são harmônicas. Elas produzem uma beleza ainda maior. Então você vai analisar esses 4 textos, cada um tem a sua voz, cada um vai transmitir uma ideia principal, porém as ideias se sobrepõem, se complementam harmonicamente, ok? Estudem isso e vocês vão entender o que eu quero dizer, e fica para a semana que vem a definição disso. Se Deus quiser, vamos definir a semana que vem. Bom? Semana que vem, não sei se o presbitério vai permitir, espero que sim. Tá bom, irmãos? Eu quero deixar aqui um espaço mais para alguma pergunta, se tiver. Como a gente está fazendo tipo aula, né, você tem essa liberdade. Tem alguma dúvida, irmãos? Eu já pedi para vocês várias vezes, não fiquem com a dúvida. A dúvida é do diabo, né? A dúvida não é bom você ficar com ela. Você pode e deve solucionar essas dúvidas. Se a gente não puder responder agora, né, a gente responde depois. A gente vai pesquisar junto, vamos analisar. Mas não fique com a dúvida. Ah, sim, pois não, irmão Jonathan. Isso. Isso. Exatamente. Nós estudamos algum tempo atrás, aqui na EBD, e eu não sei se está disponível já esse vídeo, né? Que até eu gostaria que o irmão pudesse ver também, Jonathan. Mas assim, a gente entende que o 7º dia é o dia de descanso, não como definição literal de um dia, mas de um princípio. Há um momento onde você tem que descansar, ou um momento, como Deus descansou, nós descansamos, mas esse descanso nosso é um dia de comunhão com Deus, um dia preparado para a comunhão, né? Até gostaria que o Rodrigo pudesse me ajudar também, né?
Porque Ele que nos ensinou essa questão do sábado. Então não é uma definição de um dia literalmente, não é? Mas de um princípio. Há um princípio onde nós temos sim que trabalhar, cultivar a terra, como Deus mandou Adão fazer, não é? Porém, no dia 7º, num dia determinado, nós temos que parar para descansar e termos comunhão com Deus, comunhão mais íntima com o Senhor, não é? É isso? Pode falar, Rodrigo. O povo do Egito, ele estava sobrecarregado com o trabalho. Então o Senhor, ele apresenta o parlamento para mostrar para o povo que ele estava trabalhando 7 por 7. Então vocês precisam descansar em mim, na minha pessoa. O que não pode é ficar 7 por 7, né? O que não pode é trabalhar todos os dias, né? Entendi. E Jesus amplia, dizendo que todos os evangelhos, Jesus é o Senhor do sábado, ou seja, para nós, na era da igreja, Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso no Novo Testamento. Exatamente. Então, por exemplo, nós não guardamos o sábado, como também nós não guardamos o domingo. Nós temos hoje o domingo por causa da questão da nossa nação, nós temos um dia de descanso que é uma convenção no nosso país. A maioria das pessoas não trabalham no domingo, então a gente tem o domingo para ter o dia de reunião, né? O dia de culto, o dia de adoração. Mas se, vamos supor que o próximo presidente mude para terça-feira ou para segunda-feira, o dia de descanso, qual vai ser o nosso dia de encontro aqui? Vai ser na segunda, vai ser um dia mais conveniente para todos nós, né? É mais ou menos isso. Não sei se eu consegui explicar para o Jonathan, e inclusive sugiro que os irmãos possam estudar, né, essa lição. A gente pode até pôr no grupo depois, Danilo, vou até lembrar, eu acho que essa questão é muito boa, né, estudar de novo sobre o sábado, tá? Nós vamos botar lá no grupo, Jonathan, e é uma aula muito boa. Amém, irmãos? Oremos então. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e não ficamos órfãos. Muito obrigado por estar nos guiando graciosamente, carinhosamente, amorosamente, pelas veredas direitas da justiça, pela luz da Tua palavra e pela lei do Espírito de vida. Obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade, mas uma liberdade responsável diante de Ti, e que o Senhor nos capacita a vivermos para a Tua glória. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita na igreja, habita em nós, porque sem Ele nada podemos, Senhor. Ajuda-nos e esclareça-nos cada vez mais sobre todas essas questões dos Teus absolutos, para que não fiquemos em dúvida, e para que não tragamos mais fardos pesados para nós mesmos. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.